Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline Leão Diniz, tenho 16 anos e hoje vim mostrar os livros que eu li em 2024. Mas antes disso, se inscreve no canal e deixa o like e comenta os livros que você leu, os que você mais gostou, os que não gostou. Se puder também, deixe uma sugestão para os lidos em 2025. Esse ano de 2024, eu li menos do que o que eu costumo. Eu li 30 livros, foi menos da metade do que eu li em 2023. 2023 eu li 63 livros. Uma sugestão também que eu dou para vocês terem um controle assim de livros que você já leu, livros que gostou, que não gostou, é manter um caderninho que você anota os livros que você leu. Eu faço isso. Aí eu vou anotando os livros que eu li em cada ano. O primeiro livro que eu li em 2024 foi Romeu e Julieta. Eu li a versão em quadrinhos. Eu tenho esse costume de ler primeiro a versão em quadrinhos de livros grandes assim, ou livros mais difíceis de ler, porque aí eu vejo se eu gosto ou não da história. Que se eu não gostar, igual foi o caso, se eu não gostar, eu não vou perder tempo, assim, eu não vou ler um livro muito grande ou muito difícil, com uma linguagem mais complicada, igual foi o caso do Romeu e Julieta. Eu não entendo por que tem essa fama toda. Eu achei uma história muito previsível. Eu não gostei. O segundo livro que eu li foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. É o 8º livro da coleção de Harry Potter. É claro, ele não é tão ruim quanto eu não achei, quanto todo mundo fala desse livro, mas ele não é nem de longe tão bom quanto os outros livros da saga. Eu achei que ficou enchendo muita linguiça nele, porque... enchendo linguiça não, só. Eu achei que ficou complicando muito a história. Na história não faz muito sentido, porque por causa dos viratempos e tal, que usava nos outros filmes, tinha toda uma rigidez para usar o tal do viratempo. Nesse aqui eu estava brincando igual com vira-tempo, igual brinca de boneca. Então, não é que eu não amei, mas também detestei não. Afinal, é um livro de Harry Potter. O terceiro livro que eu li, não é bem que eu li, eu tentei desvendar A Mandíbula de Caim. Esse livro aqui, eu não sei como que tem gente que consegue desvendar isso aqui. Eu pesquisei, tem bastante gente que conseguiu desvendar, assim, eu acho que foram umas 15 pessoas na época que eu pesquisei. Eu tentei desvendar, tá até com algumas anotações aqui, mas eu não consegui. Eu até consegui achar alguns suspeitos que se você não conhece, esse livro você tem que achar a ordem das páginas, porque elas são embaralhadas. Tipo, a primeira página pode ser a página número 63. Então ela é toda embaralhada. Aí você consegue destacar. Eu não destaquei porque eu fiquei com dó de destruir meu livro. E ele tem vários narradores. Então, tipo, em uma página é uma narradora mulher, no segundo é um homem, na terceira tinha hora que ele aparecia e falava assim: nossa, quebrei minha pata, ainda bem que eu tenho mais 3 patas. Então não faz muito sentido. Eu acho que boa parte aqui das páginas são narradas por cachorros. Então, mas dá pra ver que é um livro bem escrito. É uma história interessante, mesmo que eu não tenha conseguido descobrir a ordem. Por sinal, alguém conseguiu desvendar esse livro que esteja assistindo? Se tiver, deixa alguma dica aqui nos comentários pra eu tentar. Às vezes eu tento agora em 2025
desvendar esse livro de novo. O quarto livro que eu li foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Acho que é assim que fala, eu não sei. É o quarto, na verdade é um prelúdio de Jogos Vorazes. E eu já tinha lido todos os livros da saga dos Jogos Vorazes. Aí eu li esse aqui. Foi o livro mais grosso que eu li esse ano. Ele tem 575 páginas. Eu demorei um bom tempo para ler ele. E eu achei uma história um pouco confusa. Porque o Jogos Vorazes é mais ou menos isso. A maioria das pessoas conhece a história, mas resumindo para quem não conhece. Se passa num futuro distópico, onde as pessoas são governadas por um governo totalmente totalitário. E, assim, a América do Norte não existe mais, não existe Estados Unidos, não existe mais. Agora só existe Panem, não sei como é que fala, e os distritos. Aí eram 13 distritos e mais um principal, que era o que governava todos, era como se fosse a capital do país. Aí ela governava todos, mas só ela tinha boas condições de vida. E teve uma guerra que extinguiu, a América do Norte. Os primeiros livros conta a história da Katniss, que aí para lembrar dessa guerra, na verdade, eles criaram os Jogos Vorazes, que eles selecionam todos os anos 24 crianças para lutar até a morte. Aí conta a história da Katniss, que foi uma das vencedoras dos Jogos Vorazes. Vou resumir só até aí, porque às vezes alguém ainda não leu, não vou adiantar a história. E na época da Katniss, o presidente é o presidente Snow. E aqui conta a história dele. O quinto livro que eu li, eu não tenho ele aqui porque, igual boa parte dos livros que eu li esse ano, são da biblioteca. Inclusive, eu recomendo, se você não tem o hábito de ler livros da biblioteca, frequente a biblioteca da sua cidade, porque é uma ótima forma de conseguir ler mais livros, porque você tem muitos livros, tem um acervo muito bom. Então, recomendo, se você ainda não tem sua ficha na biblioteca, faça, que vai facilitar muito você desenvolver o hábito da leitura. O quinto livro que eu li foi Os Melhores Poemas de Manuel Bandeira, eu não tenho ele aqui. O sexto livro que eu li foi Poesia do Viver, da escritora Alcea Romano. O sétimo livro que eu li foi O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro eu não gostei muito, eu achei o protagonista chato. Se não tivesse o protagonista, o livro ia ser bem melhor. Uma pena que o livro é narrado em primeira pessoa, então não tem como você... não, em todas as cenas o protagonista aparece. Ele é muito chato, ele é muito enjoado, não gostei dele. Eu li esse livro para participar de uma Olimpíada e não gostei muito dele. O oitavo livro que eu li foi Martim Seco. Esse livro ele é bem legal, ele é de Fernando Sabino. É um livro fininho, eu também não tenho ele aqui comigo, também foi da biblioteca. É um livro fininho, assim, mas muito bom de ler. Ele é um livro de mistério com suspense e é bem legal. O nono livro que eu li foi O Menino na Lista de Schneider. Não sei como é que fala, mas é aquele... Tem um filme famoso, tem o livro também, A Lista de Schneider, não sei como é que fala. É um livro muito bom, baseado em fatos reais. Conta a história do menino que foi... de um menino judeu que foi enviado para o campo de concentração nazista, e ele foi salvo porque o Schneider, ele
escolheu algumas pessoas que ele ia salvar, que ele poderia salvar, de irem para as câmaras de gás. E esse livro conta a história do mais novo sobrevivente, que foi salvo por este homem. Um livro muito bom, baseado em fatos reais. Esse menino realmente existiu e eu recomendo muito a leitura dele. O 10º livro que eu li foi um livro de Diário de um Banana. Tem alguns livros que eu leio praticamente todos os anos, igual os livros do Diário de um Banana, desde que eu era pequena. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos, desde acho que 2019, eu leio todos os anos. Eu tento ler todos os livros de Diário de um Banana. Esse ano eu não li todos, mas li alguns. O 10º livro que eu li foi A Verdade Nua e Crua. O 11º foi Diário de um Banana Segurando Vela. O 12º foi De Volta aos 15, da Bruna Vieira. Acho que já deu para perceber que eu não tenho assim um gênero que eu leio só dele. Eu leio de tudo. Eu não tenho falar, detesto aquele gênero literário. Não, eu leio de tudo. Tudo que você me entregar eu vou ler. E eu acho isso muito bom, porque aí me permite ler e conhecer várias coisas. Não ficar presa num determinado tipo de livro. O 13º livro que eu li foi Senhora, de José de Alencar. Eu li a versão em quadrinhos, mas esse ano eu pretendo ler a versão original. O 14º livro que eu li foi Dom Casmurro, foi a versão em quadrinhos. Dom Casmurro, eu não sei quantas vezes eu já li. Eu leio também todos os anos. Esse ano ainda não li porque o ano acabou de começar. E eu li a versão em quadrinhos, mas eu também já li a versão original mais de uma vez. Versão em quadrinhos eu devo ter lido ela umas 4 vezes e a original umas 2. Eu acho que no total já devo ter lido esse livro umas 6 vezes. Realmente gosto muito. E se um dia tiver um filme, eu acho que eu nem preciso... Se eu posso ir, que eu não preciso nem decorar as falas, que eu já sei de cor, tanto que eu já li. Não só esse, como alguns outros livros que eu também já li muitas vezes, que eu já sei de cor e salteado. O 15º livro que eu li foi Quando a Primavera Chegar, da escritora Marina Colansati. Um livro de contos, o único livro de contos que eu li esse ano. Muito bom mesmo. São contos, assim, muito característicos também, assim, diferentes, inesperados. Então, o 16º livro que eu li foi esse, O Tesouro da Fé. Eu li ele, apesar dos poemas também serem lindos. São o organizador Ugo Lagoni, não sei como fala. Ele pegou os poemas religiosos mais bonitos da língua portuguesa e reuniu nesse livro. Uma das principais características dele também, que eu mais gostei, foram as ilustrações, que são lindíssimas. São todos poemas religiosos e, por exemplo, aqui as ilustrações são lindíssimas. E reúne poemas clássicos, como de Machado de Assis, Casimiro de Abreu, Fernando Pessoa. Reúne de muitos poetas clássicos, assim. E é um livro que, apesar de ser infantil, mas eu acho que vale a pena a leitura, independente da idade. O 17º livro que eu li foi Dom Casmurro. Esse é o livro de verdade, assim, sem ser adaptação. E é um livro, assim, o melhor livro, na minha opinião, o melhor livro que eu já li.
uma história extremamente envolvente, que você começa a primeira página, você quer ir até a última, e tem razão de ser um dos maiores clássicos brasileiros. Na minha opinião, é o maior. É o livro mais bem escrito que eu já li. Machado de Assis, a sua escrita é uma escrita assim totalmente especial. E eu pretendo ler esse ano outros livros de Machado de Assis. Eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas e esse ano eu quero ler Quincas Borba. O 18º livro que eu li foi Diário de um Banana Cabeça Oca, também foi da biblioteca. O 19º livro foi Pássaro Branco, da mesma escritora do Extraordinário. Na verdade, é uma história de Extraordinário, também se passa na Segunda Guerra Mundial. Eu amo livros que se passam na Segunda Guerra Mundial. Esse ano eu li menos, mas acho que eu devo ter lido uns 4 ou 5. Geralmente eu leio mais do que isso, mas eu sempre gostei desse estilo, dessa época para se ler. E esse livro aqui, ele conta a história da avó do Júlio, que é um menino que faz bullying com o August, que é o Extraordinário. Aí conta a história da avó dele, que era uma menina que ficou escondida na casa dos pais de um amigo na época da Segunda Guerra Mundial, porque ela era uma menina judia. E se ela aparecesse, assim, se ela continuasse sua vida normal, ela seria pega e enviada para um campo de concentração, igual aconteceu com a mãe dela. O 20º livro que eu li foi O Extraordinário. Esse livro eu já tinha lido, todos os dois eu já tinha lido, mas eu li de novo. Um livro, a maioria das pessoas conhece a história, realmente um livro muito bom. Um dos melhores livros que eu já li também. O 21º livro que eu li foi O Tatuador de Auschwitz. É mais um da coleção de Segunda Guerra Mundial. Esse livro ele é diferente dos outros de guerra que eu já tinha lido, porque ele é um romance, mas mesmo assim muito bom. Ele também é baseado em fatos reais. Ele conta a história de um homem que recebeu um chamado igual tantos outros, que ele tinha que ir para um campo de trabalho, não falou o termo para ele, campo de concentração, que uma pessoa da família dele tinha que ir. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou e tal, eu sou mais velho, é minha responsabilidade. E ele foi. Só que na verdade não era um campo de trabalho, e era um campo de concentração, no caso Auschwitz, que foi o maior campo de concentração da Segunda Guerra. E ele ficou lá durante alguns anos, e lá ele conheceu a esposa dele, a futura esposa dele. O 22º livro que eu li foi Anjo de Quatro Patas. Eu também adoro livro de cachorro, filme de cachorro. Eu adoro animais, inclusive de vez em quando nos meus vídeos aparece a minha cachorrinha, a Amora. E esse livro é de um jornalista brasileiro, inclusive, que conta a história da amizade entre ele e o seu cachorro. E ele vai sempre frisando que o melhor amigo dele, a única criatura fiel que ele encontrou, foi esse cachorro dele. O 23º livro que eu li foi A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Eu acho que eu nunca tinha lido esse livro, mas esse ano eu resolvi ler. Muito bom também. Assim, não é o melhor livro que eu já li e tal, porque também é um livro bem previsível, mas mesmo assim é muito legal. Ele conta a história de um grupo de amigos que decidem, que é um grupo de amigos que investigam os crimes que acontecem na cidade deles,
Eu esqueci qual que é a cidade, acho que é Rio de Janeiro, mas não tenho certeza. E aí eles vão investigar o fato de várias crianças serem sequestradas e tal. E ali eles descobrem que, na verdade, um homem queria fazer experimentos com essas crianças e por isso estava sequestrando elas, e ele queria dar para elas uma droga da obediência, que aí quem tomasse essa droga ia obedecer cegamente. E o plano desse homem era que dar essa droga para todo mundo do planeta para ele governar. O 24º livro que eu li também foi dessa coleção, foi A Droga do Amor. Não foi nem de longe tão bom, mas mesmo assim é legal. O 25º livro que eu li foi O Menino no Alto da Montanha, mais um de Segunda Guerra Mundial. Ele é do John Boyne, não sei como fala. É o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, só que dessa vez ele não conta a história do ponto de vista de uma pessoa que sofreu por causa da guerra, assim, porque era judeu, que foi pro campo de concentração. Não, dessa vez ele conta do ponto de vista de um menino nazista, que ele ficou órfão quando criança, e então a mãe dele deixou a guarda pra tia, que era... A tia dele era como se fosse a criada do Hitler. Não era bem criada, era tipo governanta da casa do Hitler. Aí ele viveu na casa do Hitler e ele acabou caindo nas graças do líder alemão. E aí ele vai como aprendiz dele e vai aprendendo e nos finalmente ele, com o fim da Guerra Mundial, ele, com a queda de Hitler também, ele se arrepende de tudo que ele fez, ele ajudou Hitler e conversa com o amigo de infância dele, e é como se o amigo de infância dele tivesse escrito esse livro. O 26º livro que eu li foi Na Porta ao Lado, da Luísa Trigo. Um livro bem simples, assim, bem imprevisível, mas ainda assim legal. Um livro leve e tal. O 27º livro foi Matilda. Esse é outro livro que, se tiver um filme, se um dia for gravar um filme, eu não preciso nem estudar as falas, que eu já sei de cor, de tanto que eu já li esse livro. Ele também é da biblioteca. Quando eu fui pegar a ficha dele, aí eu fui assinar, tava lá as últimas pessoas que pegou. O meu nome tava lá umas 3 vezes. E eu não preciso falar nem que eu gosto, né? Porque pela quantidade de vezes que eu já li, eu tenho que gostar. Um dos melhores livros que eu já li também, apesar de ser infantil, mas uma história realmente envolvente. A gente fica cativado pela protagonista, que é a Matilda, e eu recomendo muita leitura se você nunca leu. Se você só assistiu o filme, realmente leia, porque o livro é muito melhor, independente da sua idade. Apesar de ser um livro infantil, mas agrada a qualquer um. O 28º livro que eu li foi O Cortiço, de Heloísio Azevedo. Eu esperei mais desse livro. Eu achei ele muito confuso, eu achei ele com muitos personagens. A história é até interessante, só que eu ficava fazendo confusão, porque são muitos nomes e nomes parecidos. Então, isso me confundiu um pouco. E eu acho que de vez em quando o autor pensava assim, não, esse livro tá muito sem graça. Vou colocar um incêndio aqui. Que tem uma quantidade de incêndio nesse livro. Tem uns 3 incêndios. Mas a história, ela é
o autor é um autor naturalista, do naturalismo, então ele fala bem o que o ser humano é, ele trata o ser humano como um animal, então o livro é bem diferente assim, e não tá longe de ser o meu livro favorito, mas ainda assim foi um livro que eu sempre tive vontade de ler, esse ano eu peguei para ler. O 29º livro que eu li foi Frankenstein, também em quadrinhos. Eu gosto muito de livro em quadrinhos, né? Eu li vários, tipo, a versão em quadrinhos não compara com a versão original, mas mesmo assim é legal. Também ver as ilustrações, tipo, você vê as feições das pessoas. Esse livro eu achei ele interessante porque eu não consegui ficar de um lado dele. Tipo, eu sempre achei que o Frankenstein, não sei como fala, sempre achei que ele que era o monstro, ele que era o errado. Só que lendo esse livro eu percebi que ele não estava completamente errado, que o Victor, não, na verdade Frankenstein não é um monstro, eu confundi aqui. O monstro ele não tá errado, quem tá mais errado no caso é quem criou ele, mas que também não tá errado. Então é um livro um pouco confuso, é um livro que faz pensar, mas eu pretendo ler a versão original dele esse ano. E o 30º livro que eu li foi São Tarcísio e Outros Santos Coroinhas. Eu fui coroinha durante 10 anos e sou acólita há 1 ano, então assim, todos os 2 ministérios da igreja, o padroeiro é São Tarcísio, que foi mártir da Eucaristia. E nesse livro conta um pouco mais detalhada a história de São Tarcísio e de outros santos que também foram coroinhas ou então que também serviram à Eucaristia. Esses foram os meus livros lidos em 2024 e não é fácil escolher os melhores livros, mas eu selecionei aqui os 5 melhores livros. Em 5º lugar ficou O Cortiço, de Heloísio Azevedo. Em 4º lugar ficou A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Em 3º lugar ficou O Tatuador de Auschwitz. Em 2º lugar ficou O Menino na Lista de Schindler, ou Schneider, não sei como fala o nome. E em 1º lugar ficou Dom Casmurro, pelo 2º ano consecutivo. E você, quantos livros você leu esse ano? Quais os seus livros favoritos? Conta aqui nos comentários. Ah, e aproveita e ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder novidades. Muito obrigada por ter assistido e tchau!